Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Corporate Digital Business, esse projeto promovido pelo Sindinfo para o segmento de inovação, com o apoio do governo do Reino Unido, da Associação Brasileira de Startups, da Associação Comercial de Minas, onde a gente traz o C-Level, formadores de opinião, pessoas que fazem muito sentido na sociedade brasileira, influenciadores, a pensar o futuro que já chegou, a entender essa dinâmica do mercado e a trazer o mercado para falar como enxerga o nosso segmento, o segmento de tecnologia, o segmento de transformação digital. E para nós é um prazer gigante ter o Rafael Souto, que começou numa licença poética aqui, Rafael, essa startup chamada Produtive, lá no Rio Grande do Sul, e foi crescendo e tomando o mercado nacional, chegou hoje em São Paulo, onde é seu headquarter, em Belo Horizonte, e hoje é a empresa que faz a gestão de carreiras, a transição de carreiras, a recolocação de executivos no alto nível. Rafael hoje é um influenciador nacional, escreve artigos para o Valor Econômico, está repensando esse movimento o tempo todo, é um estudioso do tema e tem um modelo de negócio extremamente inovador num segmento tradicional. Então, Rafael, ao te dar as boas-vindas e pedir para você se apresentar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história da Produtive para então a gente continuar o nosso papo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Pois é, acho que você resumiu bem aí um pouco da nossa história. A Produtive começou 25 anos atrás, bem naquele período em que o mundo do trabalho saía das relações de longo prazo, de permanência na empresa, para um modelo em que as pessoas começavam a cuidar da carreira, era o que a gente chamava da era da empregabilidade, foi lá nos anos 90. Eu vi uma oportunidade e acabei organizando um modelo de negócio em que a gente atende executivos em transição e foi criando, conectando consultores, experiência, conexões, tecnologia para gerar uma experiência de transição para as pessoas. Já no século XXI, aí a partir dos anos 2000, a gente foi expandindo, criou um núcleo de pesquisa para estudar essa transformação do mundo do trabalho, foi construindo produtos não só para transição de carreira, para recolocação, mas também para ajudar as organizações nesse movimento de mudança do mundo do trabalho. E aí nós fizemos também uma expansão geográfica. Hoje a Produtive opera em São Paulo, além do Rio Grande do Sul, onde nós começamos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, então todo o centro-sul do país. Completamos aí 14 mil executivos atendidos nesse período todo. Então, uma honra aqui compartilhar um pouco dessa experiência. O que eu sempre digo é que esse tema de carreira, mercado de trabalho, ele é um tema de transformação permanente, né, e cocriação. Então, por mais que a gente estude e produza no tema, o bacana é estar trocando, dialogando, e a partir disso a gente vai ampliando o nosso repertório. Então, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo seu tempo, Rafael. E a gente começa falando assim desse ciclo mais curto da mudança, né? Eu gosto sempre de trazer uma imagem que é aquela imagem preto e branco das telefonistas ali completando uma ligação com fio e a imagem do Jobs lançando o iPhone 1, né? Quando a gente pergunta para as pessoas qual é a imagem mais antiga, intuitivamente você vai para aquela foto das telefonistas, mas aquela foto gastou 60 anos para ficar velha e a do Jobs gastou 12, né? Nenhum de nós quer ter um iPhone 1. Então, essa questão do ciclo mais curto da mudança, você que é um empresário que lida com o C-Level das empresas o tempo todo, na busca da atração do melhor talento, sabe que as organizações, se fala muito dessa hype de inovação, startups, transformação digital, mas isso é uma receita própria para cada organização. E aí vem o desafio da liderança. E a primeira pergunta que eu te faço, e queria ouvir a sua reflexão, é como você enxerga que as lideranças atuais têm lidado com esse mundo em transformação, com esse mercado em mudança, com novos concorrentes não esperados, eles estão de fato lidando bem com isso, e o que o executivo ou o time representa nesse processo? Bacana, acho que aí tem vários olhares, né, para esse tema. Acho que o primeiro ponto, quando você fala da liderança, né, e da transformação, o que eu percebo é que os negócios, né, vêm sofrendo impactos e mudanças cada vez mais velozes, e isso tem exigido da liderança um novo olhar para a gestão das pessoas, porque a gente vê ainda em muitos modelos de gestão de times, de estrutura organizacional, resquícios do período que você fez a analogia com a foto antiga, dos anos 70, anos 80, ou seja,
modelos baseados em comando e controle, hierarquia muito rígida, a expectativa do indivíduo ainda muito baseada em plano de carreira da empresa. Então, eu acho que uma primeira reflexão que a gente pode fazer aqui é assim, de um lado, a gente discute muito a inovação dos produtos, do serviço, do approach ao mercado e da tecnologia em si. Mas no que se refere à gestão das pessoas, o jeito de trabalhar e a estrutura, na média, eu vejo que a liderança ainda exerce modelos que não correspondem a essa transformação que a gente vê. Ainda a gente vê as estruturas muito engessadas e a liderança ainda aprendendo a lidar com essa transformação. O porquê dessa dificuldade? Nós vivemos durante quase 100 anos um modelo de gestão baseado em hierarquia, comando e controle, movimentos lineares, aqueles movimentos tradicionais de ascensão linear, e rapidamente o mercado está exigindo um outro olhar e as empresas ainda não conseguiram dar uma resposta tão rápida para isso. Ou seja, a gente foi primeiro olhar o produto e o serviço, porque precisava responder às demandas do mercado, e deixou para olhar a gestão das pessoas e a estrutura, o organograma, num segundo plano. Então, eu acho que tem um grande desafio aí para conseguir engajar as pessoas, extrair mais o potencial delas de contribuição que os modelos mais antigos me parecem que não estão conseguindo mais atender. Exatamente, muito legal. E eu estava conversando essa semana com o diretor comercial da Stone, o Augusto Lins, que é um caso muito interessante, que é uma empresa que nasceu num quarto e sala no Rio de Janeiro, 2 sócios, e foi para o IPO na Nasdaq, né? E o Augusto estava falando muito exatamente que a empresa está centrada em pessoas. E às vezes a gente que é de fora do seu mundo, do mundo de RH, do mundo de gestão de pessoas, ouve essa questão de pessoas de uma maneira um pouco ali, quase que como uma narrativa necessária e menos uma política real. Mas o que a gente percebe, e eu convivo muito com esse mundo das startups e da tecnologia, é que as empresas que colocam as pessoas em primeiro lugar, elas têm um histórico de crescimento muito mais acelerado. A própria perspectiva de partnership, né, ou do executivo entrar com equity no negócio, que é uma coisa relativamente incipiente no Brasil, fez parte da política da Stone lá atrás, faz parte da política do Google, do Facebook, a lógica de você convidar a pessoa para trazer, para compartilhar o risco. E aí, muito legal, porque eu queria te ouvir também, você já colocou que a média ainda está um passo atrás, ele fala assim, olha, na Stone não tem muito essa coisa de qual é o orçamento que eu tenho no ano para fazer aquilo, porque você não tem um ano para planejar o seu orçamento. Você precisa construir governanças e alianças para ir ajustando o uso do dinheiro. Então, essa perspectiva que no mercado de tecnologia, quando você tem uma empresa que nasce também com CTO, a perspectiva de stock option para CTOs tem sido uma realidade cada vez maior, como é que você enxerga essa questão do pacote de benefícios versus remuneração equity para empresas de crescimento exponencial, Rafael? Porque essa é a porta de entrada para a gente falar de inovação. Eu acho que os novos modelos de remuneração e o equity é um que vem ganhando força e me parece ser muito estratégico, porque você conecta as pessoas com realmente o propósito e o desenvolvimento do negócio, e não só a remuneração dela individual. Mas eu queria ampliar um pouquinho a resposta para a gente pensar um pouco o que é o papel da liderança nesse mundo em transformação. Porque é claro que revisar os benefícios e criar políticas mais contemporâneas, como o equity, como a forma, inclusive, de promover as pessoas na empresa, é importante. Mas eu queria citar um exemplo de uma conversa que eu tive com o Ram Charan, que é aquele guru indiano que trabalha em Harvard. Eu até cito num dos artigos que eu escrevi lá para o Valor Econômico. A gente costuma trazer ele lá na Câmara Americana, a qual eu faço parte do conselho. A gente traz ele de tempo em tempo ao Brasil, faz os eventos, né, naquele mundo que a gente conhecia de mega eventos, enfim. No ano passado eu tive o prazer de almoçar com ele num dos pré-eventos e perguntei para ele, o que é o líder orientado a pessoas? Como você falou, Fábio, isso virou mantra, a orientação a pessoas e tal. O que na prática é para você um líder orientado a pessoas, no almoço? Ele parou de falar, assim, estava comendo, parou, e disse assim, olha, quer saber mesmo o que é um líder orientado a pessoas? Olha a agenda do camarada. Quanto tempo ele dedica
para conversar sobre o desenvolvimento do indivíduo e sobre a pessoa? Ou ele tem tempo só para a meta, para o processo e para a rotina? Então, um dos pontos para trabalhar esse tema que você comenta, que é a empresa focada nas pessoas, é que nós temos que equilibrar nas agendas de trabalho o desenvolvimento do indivíduo. Para explicar um pouco melhor, o nosso núcleo de pesquisa, um dos trabalhos que nós fizemos, e já há muito tempo, é sobre turnover. Por que os talentos saem das empresas? E o principal fator é a falta de perspectivas de desenvolvimento. Como a empresa não tem mais hoje um plano de carreira linear para oferecer, como havia no passado, olha, entrou aqui, um ano você vai estar lá, isso não existe mais, ninguém tem previsibilidade de estrutura para poder dizer quando que a pessoa vai chegar em tal lugar, isso não existe. Então, eu como líder, e eu tenho certeza que a Stone, quando comentou isso para você, deve ter isso na pauta dela, eu como líder tenho que dedicar tempo para sentar, conversar, compreender os interesses de carreira do indivíduo. E aí eu volto à questão do equity. Para muitos, a questão financeira é estratégica e será um benefício muito importante. Para outros, em determinado momento da vida, isso não é o mais importante. O mais importante é ele ter, por exemplo, um projeto em que ele tenha relevância e conheça áreas novas. Para o outro, talvez seja uma experiência internacional. Então, o que esse novo mundo de aceleração e transformação mais rápida exige? A não inferência, ou seja, nós não podemos inferir o que é o melhor modelo para todos. Nós temos que dialogar e talvez a melhor estratégia de carreira para o Fábio seja o oposto do que o Rafael busca para a carreira dele. Então, um desafio novo para a liderança do século XXI é investir tempo para compreender os interesses de carreira do indivíduo e tentar equilibrar isso com o projeto que a organização tem, os problemas de negócio. Quanto mais equilibrado tiver isso, melhor para o desenvolvimento da carreira e do negócio. Em resumo, a carreira que no passado era uma sequência de cargos, hoje a gente diz que a carreira é o conjunto de experiências significativas para o indivíduo. Então, eu preciso, como líder, acho que essa é uma reflexão que eu deixaria aqui para quem nos escuta e tem equipe, o quanto eu conheço genuinamente os interesses de carreira do meu time. E aí, para a gente abrir uma outra pauta aqui, a gente precisa repensar o nosso modelo de liderança. Será que eu crio um ambiente de confiança para que as pessoas de fato se abram, digam o que querem e pensem junto à construção da sua carreira? Porque aí os benefícios podem e devem ser revistos, mas eles não vão ter mais uma regra única para todos. Porque justamente por esse motivo de que a carreira é o conjunto de experiências para cada um, a gente basta olhar a realidade da empresa hoje, a gente vê, tem um jovem de 25 anos que quer ser CEO na semana seguinte, e eu vou ter que ter conversa com ele para ajudar o cara a construir esse projeto, e vou ter o outro na mesa ao lado, ou no home office próximo, que a última coisa que o camarada quer é ser líder, porque ele quer fazer academia às 4 da tarde, o life design dele é outro. Então, qual é a história que a gente está diante do tema aqui? No passado, a gente mandava isso para o RH, dizia que era papo do RH, o plano de carreira e tal. Hoje, o engajamento tem que se dar por esse diálogo permanente, equilibrando indivíduo e organização. E esse é um desafio enorme, porque nós não fomos preparados para ter esse repertório, nós não estamos com isso bem pronto na pauta, e nós temos que trabalhar para desenvolver isso dentro das organizações, porque eu acho que é o único jeito de você engajar as pessoas. E é fantástico, porque isso que você fala é de uma sabedoria tão pragmática, porque as empresas não nasceram assim. Então, se a gente for olhar, se a empresa fosse um móvel e a economia fosse uma fábrica de móveis, essa mesa, essa cadeira não nasceu desse jeito que você acabou de escrever. Trago aqui para o nosso universo de tecnologia pessoas altamente especializadas, engenheiros de dados, engenheiros de sistemas, criaram empresas, criaram um produto, venderam, rentabilizaram, monetizaram, têm prosperidade, mas isso que você acabou de escrever talvez passe para alguns como uma perspectiva de um relacionamento legal com o time, que é muito diferente dessa essência que você colocou. E, paradoxalmente, o grande desafio das empresas de tecnologia é retenção de talento, porque existe uma disputa desleal. Nós temos um apagão de mão de obra no Brasil, e isso faz muito sentido. Eu conversava há pouco com um jovem de 25 anos
de uma grande empresa multinacional, e ele falou comigo, Fábio, eu não sei se eu tenho essa expectativa de chegar a ser gerente, a ser diretor, porque eu prezo muito pela minha qualidade de vida, o que para mim é uma coisa impensável. Então, os modelos mentais estão competindo. E aí, eu trago essa questão, que ela é de essência, as escolas de negócios precisam ser ressignificadas, não é verdade, Rafael? Porque o que elas fizeram até aqui não serve para essa nova etapa. E aí vem o paradigma do founder, do dono, do C-Level, e vem o paradigma do RH. Você falou há pouco do paradigma do C-Level, e que novo RH, aliás, o nome ainda é horrível, né? Que novo RH é esse que a gente precisa? Pois é, eu acho que o RH, entre vários desafios, a gestão de pessoas me parece ter dois grandes temas, né, centrais. Primeiro é o design organizacional. Como é que a gente opera? Nós vamos operar em estrutura linear? Como é que são a história dos hubs, squads, ou arquiteturas flexíveis? Qual é a política de pessoas que a gente quer? Como é que eu sustento a empresa, a sucessão do negócio? Então, desenho e estrutura organizacional cada vez mais é um tema que precisa ser pensado. E eu acho que um outro desafio do RH é traduzir a macroestratégia do negócio para as políticas de pessoas. Quer dizer, a empresa quer se globalizar, ela é uma empresa que vai operar internacional. Como é que eu organizo isso na gestão de pessoas? Por isso, quando a gente fala que já virou quase um chavão, né? O RH estratégico, no fundo é um RH que consiga traduzir e ajudar a construir esse conjunto de diretrizes que vão sustentar o futuro da empresa. Porque o restante, né, desde a parte de operação de benefícios, folha de pagamento, coisas antigas do RH, isso tudo já está automatizado e já agrega muito pouco. E parece que nós, enquanto líderes, vamos cada vez mais precisar reorganizar, por isso que eu insisto na pauta do jeito de liderar. À medida que a gente diz que o que engaja a pessoa é a possibilidade dela realizar o seu projeto de carreira, porque aquele blá, blá, blá de que as pessoas ficam na empresa porque vão dar retorno para o acionista, não é isso. As pessoas ficam na empresa quando elas percebem que podem realizar os seus projetos. Então, o papel do RH é oferecer ferramentas para que esses indivíduos possam desenvolver. Criar uma cultura meritocrática, permitir movimentos internos, coibir, através de uma visão clara, comportamentos de liderança que bloqueiem o desenvolvimento de talentos, ou seja, eu, para garantir o jabá da minha área, eu bloqueio o talento de circular na empresa. Então, referenciar na prática a cultura do novo mundo do trabalho. Acho que esse é um desafio, porque como nós estamos num período de rápida transformação, o modelo mental médio da liderança ainda puxa muito comando e controle. O cara é da minha equipe, então ele só vai para outra área se eu permitir. Eu vou inferir o que é melhor para o outro e fico bravo quando alguém não quer fazer aquilo que eu acho que seria o melhor para a carreira dele. Então o RH tem que ser um propulsor dessa transformação, porque senão eu vou estar falando em produtos altamente inovadores no mercado, com uma estrutura interna velha, com práticas antigas, isso não é sustentável. E a gente vê o que as empresas que mais têm sucesso nesse mundo em transformação são as que estão conseguindo organizar produtos e serviços coerentes com essa mudança, mas também reformular o seu modelo de gestão, também exigir dentro da companhia que a gente tenha coerência com essa transformação toda. Então, acho que aí tem um grande desafio. Não é fácil, porque são 100 anos no modelo tradicional, linear, hierárquico, e a gente está falando uma coisa de 15, 20 anos de uma transformação mais intensa. E acho que também tem um ponto, só para fechar essa fala, Fábio, que é reforçar o protagonismo dos indivíduos. A gente ainda tem muito mimimi dentro das empresas. O camarada vai trabalhar de skate, porque é moderno, mas ele chega na empresa e pede plano de carreira da empresa. Ele quer que o chefe diga para onde ele vai. A gente ainda tem um ranço que vem lá da legislação do trabalho. A minha primeira formação foi direito, e uma coisa que me incomodava muito era a tal da hipossuficiência do trabalhador. O camarada é um pobre coitado, que não sabe para onde vai, e a empresa é a poderosa. Isso mudou muito, as pessoas hoje têm mais poder de escolha. Então, nós temos que reforçar o protagonismo, dar espaço para o indivíduo construir o seu projeto na empresa. E eu acho que isso precisa ser reforçado, para a gente sair de uma cultura paternalista
e trabalhar realmente o empoderamento do indivíduo para o que ele vai fazer, para o que ele vai estudar, para os projetos que ele tem interesse. E aí a gente consegue engajamento genuíno. E o bacana disso que você fala é que você traz uma nova camada e nuance, é o que chamaria de diversidade, que é entender a necessidade individual e compartilhar isso, enfim, de maneira que isso se internalize. E aí eu queria trazer um pouco a questão da sua percepção de inovação, porque você colocou muito bem há pouco. Cada empresa tem uma característica. A questão de ser empresa velha, ser empresa nova, o modelo de negócio é contemporâneo, não importa, porque o ativo do mapa econômico de qualquer país, ele é composto por quem está aí. Você não vai arrancar essa raiz e falar, agora só serve para... Vamos derrubar a Amazônia e plantar árvores novas. Não se trata disso. Então, nós temos que lidar com o mundo como ele é, e como você bem disse, na prática, a teoria é outra, porque a razão do founder, do acionista, é uma. O acionista de uma multinacional de mineração no Brasil, que tem sede em Londres, ele tem uma visão de longo prazo e um modelo de segurança, de processo e controle diferente de uma empresa nascente, e aí tem um desafio de cultura. E eu trago para você essa questão da inovação, porque a palavra inovação, startup, transformação digital, virou uma hype também. Agora todo mundo precisa ter para chamar de seu. Como se fosse, né, a música do Caetano Veloso, para chamar de seu precisa ter um programa de inovação. Alguns fazem disso o espaço dessa transformação cultural que você fala, porque o tema cultura na empresa também é muito forte. Mas eu imagino que, às vezes, Rafael, a Produtive e você se deparam com demandas de empresas por executivos onde o dono tem uma expectativa desalinhada com a realidade da cultura da própria empresa. E aí eu queria te perguntar como você lida com isso, porque eu acho que a sua resposta ela é um pouco o Google Tradutor do que muitos dos que estão nos ouvindo podem passar a lidar com algumas dificuldades. Eu acho que aí o tema que a gente pode conectar nessa pergunta, Fábio, é a questão da diversidade que você citou. A primeira diversidade é a cognitiva. A gente tem, com razão, trabalhado nas empresas a pauta da diversidade de gênero, de etnia, tudo certo. Eu, inclusive, escrevi no meu último artigo no Valor Econômico sobre o etarismo, ou seja, o preconceito com a questão da idade. Também a gente tem que combater. Mas a principal diversidade é a cognitiva. Eu tenho que conviver na minha empresa com interesses distintos de carreira, o que não significa que a pessoa não possa contribuir. Então, os interesses distintos compõem a riqueza da organização. Então, nós, Sapiens, adoramos aqueles que pensam como a gente, e a gente tem muita dificuldade de lidar com a diversidade cognitiva, né? Então, alguém aqui, ele pensa diferente, então ele está desalinhado. Mas como está desalinhado, ele tem uma visão diferente. E quando o tema é a carreira dele, os interesses de carreira, mais ainda ele precisa ter esse espaço. Então, eu acho que uma maneira da gente criar convergência é, inclusive, olhar essas diversidades que estão na minha empresa. E eu vejo muitas empresas tentando encaixar as pessoas no seu modelo de carreira e sucessão, enquanto eu vejo que cada vez mais o desafio é desconstruir os modelos rígidos e permitir espaços para o indivíduo produzir e crescer. Como é que a gente faz isso? Flexibilizando a estrutura. Tem muitas empresas ditas do mercado tradicional que hoje criaram estruturas mais flexíveis, ou seja, o indivíduo tem uma posição no organograma, mas contribui em diversos projetos, e esses projetos são projetos conectados aos interesses de carreira dele e não só os interesses da empresa, porque eu acho que é uma ilusão a gente jogar para as pessoas a decisão pronta, a gente tem que envolvê-las. Então, parece que é um desafio. Na questão do empreendedor, que você questiona, o empreendedor, e eu, como montei a minha empresa, eu acho que eu consigo entender um pouco do que a gente pensa como empreendedor e vai desenhando. A gente tem muito uma preconcepção das coisas. Eu já montei meu negócio, eu quero que ele funcione assim, eu imagino essa estrutura, eu desenho isso. E nesse mundo de cocriação, a gente tem que abrir muito mais espaço para os indivíduos produzirem e construírem, principalmente nos temas que se referem ao desenvolvimento dele. Então, eu acho que o grande espaço aí de gestão de pessoas e do papel do líder, do acionista, é trazer essa diversidade de interesses, sem inferência. Você não vai me ver aqui defendendo os estereótipos geracionais, né? A geração assim, a geração X é assado, porque eu não acredito nisso. O comportamento tem traços geracionais, mas o comportamento presente
dentro da mesma geração é muito distinto. Então, isso a gente entra também numa mudança que eu acho que cada vez mais está acontecendo, que é aquelas métricas de avaliação de desempenho anual, por exemplo. Uma vez por ano eu sento para avaliar o desempenho e discutir o que o Fábio pensa para a carreira dele. Ora, um ano é um tempo enorme. Se é um tempo enorme para o próprio plano estratégico da empresa, como é que eu vou fazer avaliações anuais das pessoas? Então, todas essas práticas mais antigas precisam ser revistas. Eu tenho que fazer avaliações frequentes, mais informais, menos burocráticas, para permitir a pessoa saber o que ela precisa desenvolver para atender a expectativa da empresa e escutá-la para ver o que ela pensa em relação ao futuro profissional. Então, a dinâmica de gestão de pessoas tem que acompanhar a dinâmica de transformação do mundo dos negócios. E essa dicotomia a gente ainda vê muito presente nas empresas. Avaliações anuais, diálogos que são só monólogos da empresa, não contemplam o indivíduo, muito favoritismo interno, pouca meritocracia, ou seja, abertura de vagas internas. Então, eu acho que a gente tem vários temas para trabalhar na gestão de pessoas, para permitir que os talentos fluam. Porque depois que ele toma a decisão de ir embora, não adianta a gente vir com aquelas propostas de última hora, salários que não existiam e a gente vai criar. A gente tem que cuidar do desenvolvimento através dos diálogos permanentes. Então, acho que essa é uma pauta que vai do estagiário ao CEO da empresa. Muito bacana. Rafael, eu não sei se você se sente à vontade para colocar uma ou duas empresas que te inspiram pelo modelo de gestão de pessoas na sua experiência vivida, seja de tecnologia ou não. Eu acho que tem várias empresas que vêm fazendo trabalhos que me chamam a atenção. Uma empresa de um setor tradicional e que eu acho que fez uma revolução no sentido de mudança de conceitos, de inovação, é a EDP Energia. A EDP é um grupo português que no Brasil tem sede em São Paulo. Eles operam no setor de geração e distribuição de energia e vamos pensar que o setor elétrico é um dos setores mais tradicionais, é oriundo inclusive das estatais. Hoje a EDP opera com modelos mais flexíveis de trabalho, vem trabalhando diálogos de carreira, vem trabalhando uma série de iniciativas contemporâneas, e os resultados aparecem. A gente vê que é uma empresa que está sempre em destaque nas premiações, nos fóruns de gestão de pessoas e nos resultados de negócio. Então, a EDP é uma empresa que me chama muito a atenção. Eu acho que é um grupo de um setor tradicional que está se transformando muito. E uma outra empresa que eu vejo que vem fazendo um trabalho também de bastante transformação é a Epson, do setor de tecnologia, né? Eles também estão trabalhando muito uma mudança cultural de uma empresa japonesa e americana, né, para uma empresa mais dinâmica, mais ágil, e vem fazendo também vários movimentos de inovação e gestão de pessoas. Então, das empresas que eu acompanho, eu destacaria essa, estou aqui escolhendo duas, poderia citar várias outras que vêm fazendo trabalhos de transformação importantes. Você citou há pouco o setor de mineração, os setores mais tradicionais, né, como siderurgia, mineração, setor automotivo, são setores também que estão olhando essa transformação. Eu acompanho um pouco o trabalho da ArcelorMittal, do Grupo Gerdau, que são empresas que vêm discutindo fortemente esses mesmos temas que a gente está falando aqui. Inclusive, essas empresas começaram a mudar algo que sempre foi algo perceptível nesse tipo de empresa, que eu chamo de uma síndrome do salto alto. Eu sou a ArcelorMittal, eu sou o Grupo Gerdau, não preciso de ninguém mais. Essas empresas se deram conta, e vêm trabalhando há alguns anos, aproximação com o ambiente de um ecossistema de inovação, vem conversando com empresas menores, ou seja, se deram conta que o mercado mudou muito rápido e que os gigantes empresariais que se organizaram no século passado e têm muito mérito para a posição que chegaram, precisam reinventar os seus modelos. E vejo também empresas do setor de tecnologia também discutindo essa transformação no tema que você colocou no início, que é o engajamento desses profissionais que são muito requisitados. Como é que eu mantenho numa empresa de tecnologia, que é um mercado de crescimento exponencial, com muita demanda, esses talentos presentes? Então, a Cognizant, por exemplo, que é uma multinacional do setor de tecnologia,
e a gente fez alguns projetos com eles. É uma empresa que eu vejo que vem fazendo um processo de inovação na gestão de pessoas, justamente para aumentar o engajamento num setor de alta demanda por profissionais. Então, acho que tem vários cases. E se a gente olha, todos nós, independente do setor, Fábio, estamos imersos num ambiente de transformação rápida. E os nossos modelos mentais sobre carreira e trabalho são do século passado. Na média, mesmo os mais jovens que entraram no mercado já no século XXI, foram criados por pais do século passado. Então, o modelo, estude para ter um emprego, a empresa tem que cuidar de você, baixo protagonismo, estrutura hierárquica, sucessão previsível, eu sei onde eu vou estar daqui a 2 anos. Ninguém foi criado para imprevisibilidade, para protagonismo. Se a gente olha a educação sobre carreira, é um tema que se fala muito pouco nas universidades, se fala muito pouco nas escolas, então a gente ainda está formando jovens com o modelo mental do século passado. Então, acho que aí tem um grande desafio em todos nós que somos empresários, executivos, né, empreendedores, precisamos levar para dentro da empresa, criar uma cultura que favoreça essa transformação. Muito bacana. Você cita aí a Arcelor, eu tenho uma relação muito fraterna com o Jefferson de Paula, que é o CEO, e ajudei a construir junto com ele o termo de referência do ASSOLAB, né? E tem lá hoje a executiva, a Paula Araca, que faz um trabalho muito bacana nessa direção. Rafael, e vamos chegar agora no nível do CIO, no nível do executivo de uma empresa de tecnologia, que é parte dessa nossa audiência, de um jovem empreendedor de startup que acumulou uma experiência, a empresa não foi bem sucedida e ele está nesse mercado. Bom, esse cara vai se deparar com o caminhão com a placa que ele tem e não com a placa que ele gostaria que tivesse, né? Então, a gente falou muito aí de mutação, adaptabilidade, falamos de tendências de uma maneira muito rica e você trouxe de maneira muito sofisticada e prática esse futuro e os temas que devem ser a pauta para debater, mas esse executivo, qual é o lugar, o posicionamento dele na gestão da carreira, antes até de falar de transição de carreira, né? O que deve guiar esse executivo? Eu sei que a Produtive tem quase que um playbook aí de premissas muito claras sobre isso, né? Eu acho que todos nós, enquanto profissionais, temos um desafio de cuidar dos nossos temas de carreira. E aí tem vários olhares, né? Um tema que eu venho vendo percebendo transformação rápida por exemplo, reputação. Reputação é um tema essencial para a gestão de carreira. Então, cuidar da marca pessoal, construção de networking interno e externo. Então, esse é um outro pilar fundamental para a gestão da carreira. Cuidar dos aspectos de saúde física e emocional, que inclusive nessa pandemia a gente viu que ficaram muito prejudicados por tudo que a gente está vivendo, mas por ansiedade, todas as questões decorrentes disso. E no aspecto de competitividade, que é um dos temas da carreira, eu gosto de usar um conceito baseado em 3 aspectos. Primeiro, o foco. O mercado segue contratando pessoas com alta visão especializada, ou seja, se eu sou um CIO, eu tenho que ter um domínio forte desse setor. Por mais que a gente diga que o generalismo é importante, ele é secundário. Eu vejo que as pessoas ainda, as empresas, contratam profissionais altamente especializados no seu core. O segundo conceito, a visão sistêmica, ou seja, o conhecer o todo. Eu acho que cada vez mais o profissional tendo um foco e uma boa visão sistêmica, ele acaba tendo mais destaque. A gente chama isso de perfil T, ou seja, a linha vertical é o foco e a linha horizontal é a visão geral de negócio. Então, o CIO hoje, ele é cada vez mais um executivo de gestão do negócio, porque a tecnologia, seja para uma empresa em que isso é meio ou fim, ela está na estratégia do negócio. Então, eu acho que o CIO é cada vez mais um cara que tem que ter o olhar estratégico do negócio. E ele precisa dominar as outras áreas, né? A tecnologia como um meio sem relevância estratégica faz parte de uma organização do passado. E o outro ponto, o terceiro aspecto, é o gap de oportunidade, que eu chamo, que é um conceito para cuidar da competitividade e evitar a obsolescência das carreiras, estar atento ao que tem de novo. Eu vejo que muitos profissionais têm um core sólido, se esforçaram para ter uma visão geral,
mas não trabalham o gap de oportunidade, ou seja, não estudam a fronteira dos novos conhecimentos da área, se acomodam na organização, dependendo do porte dela, e acabam ficando obsoletos. Eu chamo isso de efeito Kodak na carreira. O camarada teve uma boa história, tem um bom conhecimento, mas não se atualiza. Então, acho que nós todos temos que estar próximos à discussão do que está mudando, o que tem de novo, né? Então, foco, visão sistêmica e gap de oportunidade. Eu acho que essa é a base da gestão da carreira competitiva. Se olhar todas as áreas, pega lá o contador, que no passado era o guarda-livros e que leu o gap de oportunidade e se transformou no controller. Pega o CIO, que consegue ver as demandas estratégicas do negócio, muitos deles, inclusive, evoluem para ser CEOs de empresa, pela capacidade estratégica que ele tem. Então, eu acho que a gente está diante, para as áreas de tecnologia, de uma super oportunidade para aumentar a relevância, inclusive, do CIO na transformação da companhia. Perfeito. Rafael, quando a gente fala de inovação aberta, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, eu entendo que é uma questão quantitativa. O que eu quero dizer? Tem muito mais inteligência fora da NASA do que dentro da NASA, fora do Google do que dentro do Google, fora da Produtive do que dentro da Produtive. E na medida em que o seu termo de referência interno, um grande centro de P&D, uma grande área de pesquisa interna, ou que promova a inovação, é a referência do que o seu chefe manda, ou do modelo interno do paradigma, então você está podando a perspectiva dessa palavra que não existe no português, que o Walter Longo, que é um fraterno amigo, chama de exteligência, né? A inteligência externa. Então, programas de inovação aberto expõem a cultura da empresa e as pessoas a um jeito diferente de pensar. A organização nunca vai ser inovadora por inteiro. Ela é sempre, como o Gartner diz, uma empresa bimodal, e isso tem uma aterrissagem muito pelo lado pessoal, de vocação e aproximação. Mas nós acreditamos em programas de inovação aberta como um fator de upgrade da empresa, para achar novas soluções de produtividade e de redução de custos. Mas ainda a inovação fica na sala do sofá colorido, descolado. E de modo geral, é assim que acontece. E muitas vezes a inovação começa por um medo da concorrência, que está fazendo algo que acha que é diferente. Eu queria te ouvir um pouco, como você percebe esse lugar, porque é claro que a resposta politicamente correta, é claro, isso faz muito sentido, mas você é um cara que é pensador, é pensante e tem opinião. Como é que você enxerga a inovação como um fator de realmente evolução da empresa? E aí, na sequência, eu vou te perguntar qual é o redesenho de modelo do negócio do seu setor, porque é, de fato, um setor onde a automatização vai entrar brutalmente e as pessoas podem entender que a substituição se dá por inteligência artificial, não é? E aí, eu tenho certeza que você está no repensar permanente do seu modelo. Então, eu faço esses 2 blocos para ouvir a sua reflexão. Bom, em relação à questão de inovação aberta, eu vou conectar isso com o tema de networking externo. Começa por aí. O indivíduo, para inovar na organização e na gestão da carreira, ele precisa cultivar uma rede fora da empresa. E como você comentou, é evidente que isso é relevante, né? É importante que se faça. Não há dúvida que o ecossistema fora da companhia pode agregar mais. Mas, na média, eu ainda vejo empresas muito cautelosas em conectar-se com outros. Tem empresas que entendem que se o executivo dela tiver muitos relacionamentos externos, pode ser um risco. Tem empresas que acham que se o executivo atualizou o LinkedIn dele, ele está buscando emprego. Então, a gente fala, tem muita palavra bonita para o tema, mas, na média, nós somos ainda muito controladores e pouco abertos à inovação. Essa inovação que trabalha em rede, que olha o concorrente como um adversário, mas não como um inimigo, que olha para o mercado, que permite o executivo circular. Eu, nos programas de diálogos de carreira, que é aquela parte dentro da organização, a gente já conversou com mais de 5 mil líderes e 70 mil colaboradores de diversas empresas e setores. E o que eu percebo é que a inovação aberta, ou seja, o olhar para fora, ainda é pouco desenvolvido como cultura, e o próprio executivo se acomoda dentro da empresa e deixa de explorar a rede, os contatos
e o mercado fora da companhia, o que é, sem dúvida, perda para a carreira dele, porque ele deixa de trazer contribuições, de se entender o que está acontecendo no mercado, de se provocar, e muito ruim para a companhia, porque ela fica numa entropia, olhando sempre para o seu umbigo para tentar resolver os problemas. Eu acho que a gente tem boas iniciativas, eu citei algumas, né, mas eu acho que, na média, nós ainda não temos isso consolidado. Ao contrário, ainda impera o comando e controle e a inovação que vem de determinada área, como você bem colocou lá, onde as pessoas têm um escorrega laranja no escritório e vão com o coelho trabalhar no colo, que isso é o ambiente moderno e bacana. Acho que a gente melhorou, acho que as empresas vêm se dando conta que a livre circulação das pessoas é necessária e que o controle, o engajamento por controle não funciona. Inclusive, eu acho que a expressão retenção, a gente devia cortar do mapa, quer dizer, o tema é engajamento, ninguém retém ninguém, a pessoa que, se quiser, ela vai embora. Então, eu acho que é por aí, acho que a gente ainda está engatinhando nisso, na prática, né? Muita gente fala, mas a execução é difícil. Agora, puxando um pouco para a Productive, que foi a segunda provocação que você fez, nós estamos num setor altamente impactado pelas transformações, gestão de pessoas, colocação de pessoas. Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter modelos híbridos no tema, porque existem complexidades e perfis que querem um nível de atendimento personalizado. Então, são carreiras mais complexas, são carreiras que a gente tem várias nuances para discutir, desde a recolocação tradicional até a questão do empreendedorismo, as novas fontes de trabalho, que eu acho que até é um tema que a gente poderia trazer. Será que a empresa está aberta para ter um executivo part-time que trabalha em 2 ou 3 empresas? Né, num novo modelo de trabalho, porque ela não tem o cara full-time. Então, essas discussões, me parece que durante muito tempo nós precisaríamos de consultores, equipe, estrutura para fazer. Mas, por outro lado, e a Productive vem trabalhando nessa direção, nós temos diversos serviços que podem ser automatizados, que devem ser automatizados, que reformulam o modelo de negócio. Então, enquanto no passado, por exemplo, a gente fazia diversos seminários para temas mais básicos, desde montagem de currículo, orientar para entrevista, isso hoje pode ser feito de maneira autônoma, né, e com muito mais escala e velocidade. Então, eu acho que o futuro do nosso negócio, transição de carreira ou tema carreira, ele é um futuro híbrido, em que as tecnologias vão atender um grande público, que muitos serviços do que se faz em carreira podem ser automatizados, e uma parte para aquele cliente que quer um serviço mais premium, vai continuar sendo realizada de maneira pessoal, né, com toque, né, com high touch de relacionamento e não todo automatizado. A gente vem trabalhando desde de soluções tecnológicas até novos produtos com inteligência artificial, com mais rápida conexão entre empresa e indivíduo, para justamente atender essas novas demandas. É muito bacana. Na cultura das startups, a gente tem uma estratégia que a gente chama de beachhead, né, cabeça de praia. Você primeiro vai com a sua força, cria um canal de munição e alimentos e conquista aquela cabeça de praia para depois você pensar num novo produto e novos territórios. E aí o beachhead funciona aqui para essa questão. O glossário tem que ser ressignificado. Esse evento, o Corporate Digital Summit, que a gente estendeu ali por causa da pandemia, num ciclo de 12 meses, tem muito a ver com isso. A gente viu no Reino Unido e nos Estados Unidos esse movimento muito forte de organizações e think tanks de ressignificar, reconstruir, enfim, e repensar um pouco, claro, por causa da pandemia. Mas quando você traz essa perspectiva das empresas entenderem que não é nem consultoria nem empregado, que é um perfil ali diferente, que até exige um novo glossário, que ele vai estar criando valor e que o próprio executivo versus empregado, ele tem que ressignificar na perspectiva de entregar valor. Então, aí a gente está entendendo num outro nível de significado que a gente está chegando, onde o empresário não tenha medo desse cara estar pegando informação e levando para a concorrência, por um padrão ético e até controles que se façam por contratos de trabalho diferenciados. E nessa economia, onde nem as empresas têm mais certeza se irão ter longevidade, como esperar o executivo e o empreendedor construir uma relação de longo prazo. Então, eu acho que o nome do jogo é criação de valor. Me parece, assim, tentando fazer uma mega síntese do que você traz para nós. A perspectiva de criarmos valor juntos. Agora, que direção é essa? E que formato? Então, vamos conversar.
É. Boa, e eu acho que queria adicionar um ponto, Fábio, que é assim, ó, eu me lembro de um livro do Jeremy Rifkin, acho que foi 96, 97, ele escreveu, que chamava O Fim dos Empregos. E o Jeremy Rifkin, que não é um autor conhecido, foi Nobel, enfim, dizia que até 2020, ele falou isso lá em 97, a imensa maioria das pessoas trabalharia como autônomo, prestador de serviço e não mais com vínculo empregatício. A teoria do Jeremy Rifkin serviu mais como um alerta do que uma profecia que de fato aconteceu, porque o emprego não desapareceu. Então, estou fazendo essa introdução para dizer o seguinte: eu tenho muito cuidado com as teorias do apocalipse. Olha, agora não vai ter mais emprego e todo mundo virou empreendedor. Agora todo mundo vai ser empresário ou todo mundo vai ser autônomo, trabalhando para mais empresas. Eu acho que nós vamos ter que lidar, e essa é a questão do mundo complexo, o mesmo vale para os interesses distintos de carreira, com múltiplas possibilidades. Então, eu vou ter empregados no regime CLT, porque parece apologia contra o emprego, porque isso faz parte da base do sistema capitalista, da receita certa para as pessoas poderem consumir. Então, não me parece que nós vamos dizimar os empregos. Mas é evidente, na era que eu chamo de trabalhabilidade, que as opções de trabalho são maiores do que as opções de emprego. Então, nós, enquanto indivíduos, precisamos transformar o nosso asset intelectual numa cadeia de valor, como você comentou. Onde é que eu agrego valor? Pode ser como empregado, pode ser como consultor, pode ser como sócio, pode ser como executivo part-time. E o mercado precisa estar aberto a essas opções. Eu vejo, às vezes, a empresa ainda discutindo modelos binários. Ou SLT, por que não pode ter áreas distintas? Então, me parece que a gente tenta criar teorias ainda 0-1, né? Ou é todo mundo empregado, os modelos vão coexistir. E a empresa do futuro é uma empresa que terá funcionários CLT, terá consultores, terá executivos part-time, porque daqui a pouco ela tem uma demanda de curto prazo em que ela não vê sentido em ter um executivo com uma remuneração muito alta por um tempo determinado. E nós, enquanto profissionais, em qualquer um desses polos, precisamos pensar na nossa capacidade de trabalho e não mais de emprego. Então, aí que está uma grande transformação do século XXI. O jeito de entregar valor está mudando. E esses modelos todos vão coexistir. Por isso que aí volta um pouco aquele papel que você perguntou do RH. O RH é um articulador, né? Alguém que vai definir esse glossário. Mas para aí, dá para fazer diferente, não vamos ficar fechado nisso. A própria legislação do trabalho vem mudando para acolher essa transformação. Então, acho que é uma jornada de mudança, de ressignificado do próprio trabalho. Aquela lógica de entrar numa empresa e se aposentar nela, morreu. Qual é a nova lógica? Né? Como é que eu agrego valor? Eu vejo, você falou a questão do empreendedor, né? Que carrega o caminhão dele lá, né? A placa dele. A gente viveu até pouco tempo, e eu tenho sido um combatente da causa de que ter um negócio e depois voltar para ser executivo não é necessariamente problema algum. Muitas empresas olham, mas o cara foi empreendedor. Se ele for empreendedor, eu não quero ter ele na minha empresa, porque ele não vai submeter a hierarquia. Parece uma fala antiga, mas a gente escuta isso até hoje. E eu digo, olha, mas para um pouquinho, o fato dele ser empreendedor pode ser um excelente ativo para o seu negócio, porque você precisa de um intraempreendedor, mas tem muito preconceito. A gente ainda tem, na média, o modelo mental de trabalho do século passado. Então, eu acho que nós todos precisamos nos repensar enquanto profissionais, gestores e empreendedores, para, de fato, ter um ambiente de trabalho novo, para acolher toda essa transformação que os nossos clientes querem, que as pessoas querem, que a sociedade exige, né? Rafael, eu acho que a gente cumpriu com brilhantismo o nosso papel no evento, trazendo um pensador como você, uma pessoa que fala com clareza sobre temas sensíveis, sem lugar comum, sem o chavão, sem, enfim, a preocupação de ser, se não, um contribuinte de uma evolução do nosso modelo, enfim, do mercado e da questão da vida pessoal, né? Então, ao te agradecer, eu queria, por último, te pedir aqui, sem fazer uma lista fechada de números, que pudesse, numa síntese, trazer quais são, talvez, os 4 pontos principais que uma organização, mas aí vou puxar para uma empresa de tecnologia, deva ter como premissa para conseguir ter um bom desempenho,
ter um propósito claro nesse mundo em transformação? Não sei se eu consigo responder assim de uma maneira tão objetiva, né, essa questão, mas num olhar onde eu posso contribuir mais que a gestão de pessoas, eu diria que uma organização hoje, para engajar e ter alta produtividade, eu diria que o primeiro ponto, ela precisa incentivar diálogos permanentes. A gente não pode ter verdades pré-concebidas, principalmente sobre o desenvolvimento das pessoas. Investir em diálogos, abrir espaços para conversar sobre desenvolvimento. Segundo, está aberta para os novos modelos de trabalho. A hierarquia clássica, não acredito que vai desaparecer. Também não acho que todo mundo vai virar a Amazon ou Spotify da noite para o dia. Mas eu acho que nós temos que estar aberto a novos modelos de trabalho, estruturas mais dinâmicas, estruturas que a pessoa possa se testar, que a gente use o potencial de contribuição do indivíduo e não o cargo que ele ocupa. A contribuição pode estar muito além do cargo. E a gente descobre conversando com as pessoas sobre os interesses dela e sobre os interesses que a organização tem que possam estar sinérgicos. E acho que tem um outro ponto aí importante que sustenta essa lógica de pessoas, que é a busca permanente pelo novo, a inquietude. Eu diria que a curiosidade é o motor do protagonismo. A inquietude pelo novo, a curiosidade que a gente tem nata, né? Quem tem filho pequeno sabe bem como é que é essa curiosidade, e que em algum momento ela vai se perdendo na empresa, porque a gente, principalmente nas estruturas grandes, as pessoas vão se acostumando com o seu quadradinho, que a gente quebre esses quadradinhos e dê espaço à curiosidade, porque é ela que vai fazer as perguntas que podem nos ajudar a transformar o negócio. Muito bacana. Bom, só me resta te agradecer em nome do Sindinfo nesse projeto. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conexão e de você compartilhar o seu conhecimento. Seus vídeos e seus artigos são muito bem-vindos nas nossas redes sociais e nos nossos sites. E nos tenha como parceiros para tentar desdobrar esses diálogos aqui no mercado de Minas Gerais, no alto nível, fazendo eventos de reflexão como esse papo que a gente teve. Obrigado e sucesso aí à sua carreira de produção de conhecimento e com o time produtivo, Rafael. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Um abraço.